Irmãos, se inscrevam-se no canal, aperte esse sininho também para receber os vídeos novos, os estudos novos. E que Deus os abençoe. Glória a Deus, irmãos. Eu vou aproveitar a ocasião aqui e vou falar algo assim, algo que Deus colocou no meu coração. Estava orando e Deus colocou um texto no meu coração muito poderoso. E isso vai ser um cumprimento de um vídeo que eu fiz, que eu falei sobre o ministério do Espírito Santo em nós. Tá assim o título do vídeo. Eu falei sobre os mandamentos que Deus queria escrever em nossos corações, né? Esse é o propósito de Deus na nova aliança, escrever os mandamentos em nossos corações. E o texto que veio na minha mente assim, eu comecei até a orar em cima dele, é quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se inclinaram, né, à ordem de Nabucodonosor. Vocês conhecem o texto, né? Está em Daniel capítulo 3. E ali, eles, diante de uma ordem que o rei deu, para que todos, quando tocasse a trombeta, se prostrassem, né, diante da imagem que ele levantou, uma estátua que Nabucodonosor levantou. E aí você vê que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles resistiram a essa ordem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele resistiu a esse comando. Eles ficaram de pé quando tocou a trombeta. Eles não se inclinaram diante daquela estátua. E você sabe que por causa disso eles foram levados perante o rei. E o rei os lançou numa fornalha de fogo 7 vezes mais aquecido. E Deus os guardou, né? Ali o quarto homem apareceu, né? Ali o Filho de Deus se manifestou e livrou eles da fornalha. Poderoso isso, né? Mas tem revelações profundas aí. Eu não tinha enxergado isso antes. Quando eu estava ali orando, o Senhor me levou a esse texto. Foi uma oração muito poderosa, porque eu pude extrair muito durante a oração sobre isso, né? Deus, ele nos dá revelação quando a gente está meditando a palavra, quando a gente está estudando a palavra. E algumas vezes, Deus nos dá revelação, estamos orando e o Espírito Santo vem, nos traz um texto e começa a trazer coisas profundas ali no nosso coração. Mas por que Sadraque, Mesaque e Abidnego experimentaram isso? Por quê? E por que muitos de nós não experimentamos isso? Porque você vê que aquela atitude que todos tomaram, e Sadraque, Mesaque e Abidnego não tomaram de se prostrar diante da imagem, era uma atitude que comprometeria eles, né? É uma atitude que levaria eles a transgredir o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. Porque quem se prostra diante daquela imagem, iria transgredir o mandamento que diz: não se prostrarás diante dos deuses, somente diante de mim. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento seria transgredido caso eles se prostrassem diante de outros deuses. Então você vê que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham esse mandamento guardado em seus corações, né? Eles não se prostraram, irmãos. E olha que eles sofreram ameaças. Olha que eles tiveram as suas vidas em risco, né? Ou seja, eles amaram mais o mandamento do Senhor do que a sua vida, do que o seu corpo. Olha só, quão poderoso é isso, né? Porque na antiga aliança, irmãos, tínhamos ali os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, tínhamos também leis, estatutos, ordenanças. Na verdade, as demais leis, muitas cerimoniais, foram dadas porque quebraram a aliança. Quando Moisés subiu no monte, né? E ficou 40 dias com o Senhor, o povo não teve paciência, não creu e fez um bezerro de ouro e adorou. E ali eles cometeram toda sorte de transgressão. Então eles quebraram a aliança. E esses mandamentos foram para onde? Em tábuas de pedra. Ou seja, esses mandamentos na antiga aliança eram mandamentos externos. Externos. Estavam numa pedra, tábuas de pedra. Estavam também no livro da lei. Então são mandamentos externos. Mas só que na nova aliança, esses mandamentos eles são internos. Eles estão dentro de nós. Então a eficácia é muito maior, né? A glória é muito maior. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 3. Que se manifestou glória na antiga aliança, com Moisés, a tal ponto de resplandecer na face de Moisés a glória de Deus, se os filhos de Israel não conseguirem atentar ao seu rosto. Quanto mais a glória que vem acompanhada da nova aliança. Os mandamentos estão dentro de nossos corações. Então Deus, ele tinha isso nele, de botar esses mandamentos dentro do coração do homem. Então você vê que ali, mesmo no Antigo Testamento, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram esse mandamento
amostrado ali, fora que tinha outros mandamentos também. Os demais mandamentos estavam dentro do coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. É como se eles estivessem provando um pouco da nova aliança. É como se eles estivessem provando um pouco do sangue de Cristo. É como se eles estivessem vivendo depois da cruz. Você vê que aquele mandamento estava dentro do coração deles, não fora. Por quê? Porque eles decidiram obedecer mesmo a vinda deles sendo comprometida. Você vê que eles tiveram uma oportunidade diante do rei. O rei perguntou assim, olha, agora, diante de mim, vocês querem se inclinar? Eu vou permitir que toque novamente a trombeta e vocês aqui se prostrem. E eu vou livrar vocês. Vocês vão continuar vivendo a vida de vocês normalmente. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se comprometeram, não temeram. Eles amaram mais o mandamento do Senhor do que as suas vidas, irmão. Sim, eles amaram mais o mandamento do Senhor do que as suas vidas. Então isso chamou a atenção de Deus de forma extraordinária. Então você vê os benefícios de alguém que guarda os mandamentos do Senhor em seu coração. Hoje em dia, irmãos, nós temos perecido muito. Por quê? Porque nós não temos nos sujeitado ao mandamento do Senhor. Romanos capítulo 8 vai dizer que a carne, ela não se sujeita à lei de Deus. E por isso ela não agrada a Deus. Por quê? Porque na carne tem as suas obras. E as obras da carne é adultério, prostituição, idolatria, avareza, vingança, né? Feitiçaria, mentira, maldade. As obras da carne, como eu falei naquele outro vídeo, é a transgressão da lei, né? Ou seja, quando você anda na carne, você está automaticamente transgredindo a lei. Automaticamente, porque a carne, ela trabalha para isso, para transgredir a lei. A carne odeia a lei de Deus, então ela transgride a lei de Deus. Então se nós andarmos na mentalidade da carne, nós vamos andar transgredindo o mandamento de Deus. E quantos de nós, irmãos, andamos na carne? Quantos de nós? Inclusive nós podemos andar um dia no espírito e outro dia na carne. Até porque todos os dias nós temos que acordar convictos de que nós temos que andar em novidade de espírito. Você pode vencer hoje o pecado, amanhã você pode cair no pecado. Não que você possa, estou falando que é uma condição. E se você andar na carne, você não vai desfrutar dessas coisas, né? E se eu andar na carne, não vou desfrutar dessas coisas. Ou seja, nós não vemos a glória de Deus da forma que nós poderíamos ver, porque nós não temos guardado o mandamento do Senhor. E como que guardamos o mandamento do Senhor? Andando no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, automaticamente a gente guarda o mandamento do Senhor. Automaticamente, a exigência da lei e dos mandamentos são cumpridas em nós. Porque quando eu ando no Espírito, eu estou mortificando a minha carne. E quando eu mortifico a minha carne, que transgride a lei, quando eu mortifico a minha carne, que é a transgressão da lei, automaticamente eu estou cumprindo ela. Está vendo, então? Então, quando se cumpre o mandamento, irmão, a glória de Deus, ela se manifesta. Onde é que estava as tábuas que tinham o mandamento? Dentro da Arca da Aliança. E onde descia a glória de Deus? Ali, na Arca da Aliança, no propiciatório, onde tinha o sangue, né? O sangue era pingado ali pelo sumo sacerdote, no propiciatório, e ali você vai ver o quê? Você vai ver que a glória de Deus se manifestava ali, né? Ou seja, isso traz revelações profundas para a gente. Quando os mandamentos estão escritos em nossos corações, e o sangue de Cristo é sobre nós, a glória de Deus ela se manifesta. E o sangue de Cristo, como eu também já falei em outro vídeo, é a própria vida de Cristo. Porque o sangue do homem representa a sua vida, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles amaram mais o mandamento do Senhor do que a sua vida. Né? Então você vê que essa transgressão, que é a idolatria, né? Quando você pratica idolatria, você está o quê? Transgredindo a lei que diz para não adorar outros deuses, não se prostrar a outros deuses, que é o primeiro mandamento. Quando você transgride essa lei, você está praticando o quê? A idolatria. E a idolatria é o quê? A obra da carne, né? Então por isso que a gente tem que matar a carne. Então você vê que a idolatria não estava no coração do Sadraque, Mesaque e Abednego. Você já vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, como também Daniel, eles decidiram não comer das iguarias do rei, né? Você vê como que Deus agiu, né? Em 10 dias eles estavam mais saudáveis, em 10 dias eles estavam mais robustos, mais fortes do que os demais que comiam as iguarias do rei. Então você vê que o poder de Deus estava operando no corpo físico, no corpo espiritual, estava operando na vida deles de uma forma muito poderosa. Por quê? Porque eles guardavam os mandamentos de Deus. Eles amavam os mandamentos de Deus. Então esses 3 homens, eles desfrutaram disso. O Filho de Deus se manifestou na fornalha. Por quê? Porque eles chamaram a atenção de Deus.
Se eu não me engano, está em João capítulo 15, né? Jesus disse que os que guardam os seus mandamentos têm o amor do Pai neles, né? Tem o amor do Pai. Aquele texto é muito profundo, né? Jesus está falando dos mandamentos ali, da importância de guardar os mandamentos. Sendo que esses mandamentos agora não estão mais externos, mas estão aqui dentro do coração. Eles são escritos aqui pelo Espírito Santo. O profeta Jeremias disse isso no capítulo 31, verso 31. Uma nova aliança farei com a casa de Israel, né? Naqueles dias, no qual eu, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no Monte Sinai, mas essa aliança eu imprimirei nas suas mentes a minha lei, escreverei em seus corações os meus mandamentos, né? Então ali o Espírito Santo ele vai estar escrevendo nos nossos corações. Você vai ver em Hebreus, né, no capítulo 10, o autor de Hebreus levando o assunto ali que ele está falando, da oferta, do sangue de Cristo, da santificação. Ele cita Jeremias 31, 31, a nova aliança, do mandamento dos nossos corações. Hebreus capítulo 6 também cita. Então você vê a importância dessa profecia, do que Deus queria fazer com o povo em sua nova aliança, por meio do sangue de Cristo. Então, irmãos, a vontade de Deus hoje é essa, que nós guardemos os seus mandamentos. Não conforme o passado, não conforme a caducidade da letra, né? Que diz Romanos capítulo 7, mas em novidade de espírito, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo vamos guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos de Deus hoje não é só a gente olhando para o mandamento que está escrito: não adulterarás, não matarás, não roubarás, né? Não darás falso testemunho. Não, na verdade o Espírito Santo está revelando a transgressão, que é as obras da carne. A idolatria, o adultério, a mentira. Essas coisas transgridem a lei. Quando a gente mortifica a carne, as obras da carne, automaticamente estamos cumprindo o mandamento. E quando a gente cumpre o mandamento, estamos satisfazendo a Deus. Então, esses 3 homens, eles agradaram a Deus. Por quê? Porque o mandamento de Deus estava em seus corações. Eles não se inclinaram à idolatria. Então o Filho de Deus se manifestou na vida deles. Então o Filho de Deus se manifestou na vida deles de forma tão profunda, que livrou eles de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, né? Então, irmãos, essa é a vontade de Deus, sabe? Muitos de nós, como eu falei, perecemos. Deus falava comigo isso, o Espírito ministrava no meu coração isso enquanto eu orava. Muitos de nós perecemos, muitos de nós não vivemos em nossas vidas o poder de Deus. Muitos de nós não temos uma autoridade profunda para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Muitos de nós não temos uma autoridade, uma vida de poder e de virtude. Por quê? Porque nós não guardamos os mandamentos de Deus. E se nós não guardamos os mandamentos de Deus, é que quer dizer que nós andamos na nossa carne. Olha só, né? O perigo disso. E nós temos que ser humildes para reconhecer. Eu tenho que numa oração começa a me inclinar a Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim por eu não guardar os teus mandamentos como eu deveria guardar. Por eu falhar muitas das vezes. Por eu transgredir o teu mandamento muitas das vezes. Temos que ser humildes, de reconhecer. Temos que chorar, temos que nos humilhar diante de Deus, né? Temos que nos humilhar diante de Deus, que nós possamos alcançar misericórdia. E assim nós seguimos com o Espírito, para que o Espírito Santo escreva em nós os mandamentos do Eterno, né? Então eu deixo essa mensagem aqui para os irmãos. Eu não estou falando tudo o que o Espírito colocou no meu coração em relação a esse texto, mas isso que eu falei já é o suficiente, né? Que vocês possam passar os olhos naquele texto lá, e aí Deus vai estar falando muita coisa ali com vocês, amém, irmãos? Gostaram do vídeo? Foi edificante? Então dê um joinha aqui e compartilhe com outros irmãos, para que também sejam edificados.